Estamos de volta, nós falamos sobre casamento e agora nós vamos falar de outra crise que afeta relacionamentos, o divórcio. Obviamente, o conselheiro bíblico, o conselheiro cristão, vai fazer de tudo para que se evite o divórcio. Como eu disse na aula anterior, o conselheiro ele precisa se empenhar para que o casal mantenha-se unido. Mas há histórias e há casos em que não há o que fazer. Não há, por mais que você, como conselheiro, pastor, se empenhe, não há como evitar. Então, nós temos também um cuidado para com as questões relacionadas ao divórcio. Quando um casal em que pese todo o empenho, pastor, igreja, família, apesar de todo esse empenho, decide pelo divórcio, então nós temos aqui algumas pistas para também ajudar ambos, tanto um quanto o outro. Gary Collins vai dizer que as causas que levam ao divórcio geralmente dizem respeito à questão da infidelidade sexual, a questão do abandono, a incompatibilidade cada vez maior, a facilidade do divórcio por conta da aprovação social, a imaturidade do casal, de ambos ou de um, não importa, o estresse persistente por conta de uma vida de desconhecimento entre eles e a violência doméstica. Essas são as causas que podem levar ao divórcio. A infidelidade, como também o abandono, nós encontramos a base bíblica. Não é? Quando Jesus é interpelado pelos judeus a respeito do divórcio, ele vai falar que é lícito, tem-se o direito da carta de divórcio quando há imoralidade sexual. E nós entramos na questão do adultério, nós entramos na questão da prostituição, enfim. E também o abandono. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele também vai dizer que se o cônjuge abandonar, principalmente o cônjuge incrédulo, o crente nunca deve abandonar, mas o cônjuge incrédulo abandonar o lar, então que fique assim, porque Deus não nos chamou para a guerra, mas para a paz. Mas as outras causas entram em discussão. Por quê? Incompatibilidade cada vez maior. Então vejam, às vezes é uma questão de, como Jesus mesmo disse, dureza de corações. Nós não perdoamos, nós não pedimos perdão, nós não nos esforçamos para entender o cônjuge, nós não cedemos, enfim. Então, essa incompatibilidade começa a surgir como uma causa principal para o pedido de divórcio. Aí fica uma questão, será que se um fosse ao encontro do outro, será que isso não mudaria a situação? Mas enfim, incompatibilidade que nós não encontramos nas escrituras. Essa questão da facilidade da aprovação social tem o amparo da lei. Então hoje é muito mais fácil você se divorciar. Então é por isso que nós não encontramos muito empenho em alguns casais para tentar mais uma vez, para tentar mais 2 vezes, 3 vezes. Não existe em muitos essa boa vontade ou essa disposição para. E a violência doméstica, sem dúvida nenhuma, a violência doméstica é uma causa, e eu quero dizer uma causa importante para o divórcio, porque uma vez que um rela no outro, um toque no outro, começa uma escalada de desrespeito. Alguém já disse para mim que a agressão verbal é muito mais doída do que a agressão física. Posso concordar, mas a agressão física é o nível mais baixo do desrespeito em um casamento. Então, hoje nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a questão do feminicídio, então não é brincadeira isso. E é pior ainda se ocorrer dentro da igreja, de um casal que se declare crente e ele ou ela apela
para a violência doméstica para impor a sua vontade. Isso está muito errado. Vamos ver na próxima parte como é que Gary Collins oferece pistas para lidarmos com o divórcio. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Muito bem, agora vamos conhecer algumas pistas para ajudar aqueles que estão no processo de divórcio. Como eu disse antes na outra aula sobre casamento, o conselheiro bíblico ele deve empenhar-se para que o casal não se separe. Tudo ele deve fazer. Claro que não depende dele, mas todo o esforço precisa ser colocado no sentido de manter o casal unido. Como eu disse, não depende dele. Se ocorre, então, o processo de divórcio, então o Gary Collins coloca as seguintes sugestões ou pistas. Discutir com o casal ou com aqueles que estão se divorciando os ensinamentos bíblicos sobre divórcio e novo casamento, para que eles saibam muito bem e tenham consciência da decisão que eles estão tomando. Porque não é somente uma separação. Há consequências e há implicações no campo espiritual também. Descobrir o que agora os divorciandos esperam e desejam do aconselhamento. Então estão ali diante do conselheiro e o conselheiro quer saber, então, já que vocês tomaram essa decisão, o que vocês esperam de um aconselhamento bíblico, já que vocês tomaram essa decisão do divórcio. Ajudar a cada um confessar e se arrepender do seu pecado. Aqui é outro lado muito importante. Num divórcio, no processo de divórcio, não existe alguém que é 100% vítima e o outro é totalmente culpado. Ambos são responsáveis por aquela situação. Vou repetir. Não existe alguém dentro de um casal, dentro de um processo de divórcio, onde um seja 100% vítima e outro 100% culpado. Ambos têm participação na situação que leva ao divórcio. É por isso que cada um precisa confessar o seu pecado e se arrepender. Auxiliar a parte que necessita de outras ajudas, principalmente na parte jurídica. É possível que o conselheiro perceba ali uma situação, já é uma situação traumática, mas ele perceba que entre os dois, um precisa de auxílio jurídico. Então, o conselheiro bíblico também pode encaminhar a parte necessitada para esse campo. Ajudar a chegar a acordos mutuamente aceitáveis. Aqui é um grande desafio, principalmente quando envolvem filhos. Quando há crianças, por exemplo, na separação, no divórcio. Então, essa é uma parte bem desgastante. Mas o conselheiro ele deve fazer de tudo para que o melhor para todos, obviamente o melhor para todos é que o casamento permanecesse, mas, enfim. Mas dentro da situação de divórcio, o melhor possa ocorrer para um, para outro, e se houver crianças ou filhos nessa situação. Incentivar o casal a não procurar vingança e atitudes egoístas. Geralmente a parte rejeitada ou que se sente rejeitada procura um meio de se vingar, um meio de manifestar a sua frustração por estar passando por aquela situação.
Então, o conselheiro, ele entra nessa situação procurando ajudar para que uma parte ou outra, ou ambos, não entrem numa situação de vingança. Geralmente, alguns se utilizam dos próprios filhos, das próprias crianças, como moeda ou como instrumento ou ferramenta para aplicar sua vingança. Ajudar os aconselhandos a lidar com os filhos. Então, a partir do momento em que um sai de casa ou leva os seus filhos para fora de casa, então o conselheiro vai precisar ajudar uma parte ou outra, ou talvez ambos os pais, porque você não tem ex-pai, você não tem ex-mãe, você não tem ex-filho, né? Você tem ex-marido e ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe você não tem. Então você ajuda as duas partes a lidar com os filhos para que eles possam trabalhar ou assimilar essa nova situação de sua vida. E orientar, né, na adaptação à vida depois do divórcio. Então, geralmente, se é um casal que está na igreja, um sai da igreja, geralmente, né, um sai, o outro fica sem graça, não tem ambiente, então o conselheiro bíblico ele precisa intervir nessa situação para que essa pessoa, essa parte que fica, por exemplo, consiga viver a sua vida depois da fase do divórcio. É um desafio também. Espero que isso tenha de alguma maneira ajudado. Vamos até a próxima aula e falaremos sobre outras crises.